Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para falar um pouquinho, efetivamente, sobre a metodologia da sala de aula invertida. Provavelmente vocês já leram nos textos, indicados, um pouquinho sobre a história da sala de aula invertida, que, segundo a literatura, começou com Jonathan Bergman e Aaron Sanz em 2007, onde eles passaram a gravar aulas, disponibilizar para os estudantes assistirem e, em seguida, no encontro presencial, na sala de aula presencial, eles aproveitaram para fazer outros tipos de atividades. Eles acabaram ficando mais famosos, inclusive escreveram um livro, porque outros professores acabaram também fazendo uso desta metodologia e também fazendo uso dos próprios vídeos do Bergman e do Sanz. Então foi dali que a literatura nos diz que a sala de aula invertida teve início. Então as apresentações elas começaram a ser usadas por outros professores e aí veio então a história da sala de aula invertida. É importante nós termos em mente que a sala de aula invertida ela não é sinônimo de vídeo online, só sinônimo de vídeo online, que vai substituir o professor com vídeos, que é um curso online e que estudantes trabalham sem estrutura ou orientação. Então, sala de aula invertida não tem esses sinônimos. Então, é muito importante que já nessa oficina essa questão fique bem clara para todos vocês. Na sala de aula invertida, com as TICs, com as tecnologias digitais de comunicação, o que ela permite? A construção do conhecimento pelo estudante e também pelo professor, o respeito aos interesses e necessidades dos estudantes, a valorização daquilo que o aprendiz já sabe e o sentimento de empowerment, de empoderamento tanto de estudante quanto de professores. O Flip Classroom, como é conhecido a sala de aula invertida, como é que é o conceito, Em casa, os estudantes compreendem e aprendem os conteúdos. Através de que suportes? Textos, PowerPoints, áudio, vídeos. Esse é o exemplo de um vídeo de conteúdo que você pode fazer a gravação em sua própria casa ou dentro da própria estrutura da universidade e outros recursos interativos como objetos de aprendizagem, como recursos educacionais abertos. Então, sala de aula invertida não é só vídeo, é também vídeo, mas existem outros tantos recursos que podem e devem ser utilizados no momento do planejamento de suas aulas. E o que eu faço na sala de aula presencial, no momento presencial? Eu faço aquilo que é mais rico, que é a realização de exercícios, a realização de seminários, a realização de trabalhos em grupo, a realização de projetos de pesquisa, de resolução de estudos de caso. Porque geralmente, qual é a nossa sala de aula tradicional, Nós vamos lá no encontro presencial, no momento presencial e explicamos conteúdo para os alunos. Deixamos muitas vezes um texto no Xerox, ele lê e lá na sala de aula presencial discute-se esse conteúdo. E em casa, o que o estudante faz? A atividade. E esses autores dizem que o momento da atividade, da realização da atividade, é o momento onde o estudante tem mais dúvida e é o momento onde pode ser uma troca rica entre os pares. Então, por isso, a inversão de conteúdo para casa e de exercícios, atividades, resolução de problemas para dentro da sala presencial. Isso quando o objetivo e os conteúdos e as competências que ele tem que alcançar deem condição para esse tipo de inversão da aula. Então, isso é muito importante também que vocês saibam,
não é a questão de eu inverter a minha disciplina toda neste momento, mas é de eu pincelar alguma temática dentro da ementa ou do meu planejamento do semestre e usar este recurso de vídeos e outros tantos recursos que eu já citei para o estudante, então, fazer os estudos em sua casa e dentro da sala de aula faz outros tipos de atividades que sejam ricas e que geralmente ele vai fazer ou que geralmente ele fazia em sua casa. O que é importante, né, que o professor tenha em mente ou as mudanças que devem ocorrer na atitude do professor? Bom, uma primeira é a mudança na sua prática pedagógica. Então, você vai ter que se despir dessa cultura da aula tradicional de conteúdo no momento presencial para que ali se torne um momento rico de realização de atividades e onde não 100%, mas a maioria do conteúdo o estudante estuda, então, em sua casa. O que geralmente acontece, né, com os professores? De repente não tem um período todo para dar aula, tem só meio período, depois é um intervalo e já segue uma outra disciplina ou unidade de aprendizagem. Ou seja, falou-se do conteúdo e sobrou pouco tempo para a realização de atividades. Então, leva-se para casa as atividades e o estudante faz. Com a inversão da sala de aula, essa mudança também deve ocorrer na prática pedagógica do professor. A sala de aula invertida também pressupõe o seguinte, que ao expor o conteúdo para um grupo de estudantes, para uma turma, nem todos conseguem acompanhar, né? Então, estou lá fazendo, né, minha aula normal, só que aí tem gente no celular, no Facebook, tem gente no tablet, tem gente conversando, tem gente que está ali só de corpo presente. Então, aquele meu tempo gasto com a exposição do conteúdo nem sempre foi efetiva, porque muitos estudantes pode ser que não prestaram atenção por N motivos. O conteúdo que se repete em cada disciplina, semestre por semestre, quando ele não sofre alteração ou revisão por conta da própria obsolescência do conhecimento, ele fica gravado nos vídeos e você pode então levar de um semestre para outro a sua fala no vídeo que tratou então de conteúdo e não de exemplos. Isso você vai trabalhar na sala de aula. A ideia é que os vídeos, efetivamente, eles sejam de conteúdo, com início, meio e fim, sem indicação de data, por exemplo, ou bom dia, boa tarde, boa noite, porque o estudante pode ver em qualquer momento, sem dizer, olá, aqui é dia X do ano tal, né? Deixa ele sem data, sem nenhum tipo de indicação de tempo, mas sim o que interessa ali são os conteúdos que você vai explicar e que sim você pode levar de um semestre para outro. É importante a mudança no seu planejamento. Então, nós temos lá no nosso plano de ensino a aba, lá no plano de ensino do Minha Unisul, a aba Metodologia de Desenvolvimento. Então, é lá nesta aba Metodologia de Desenvolvimento que nós teremos algumas mudanças em relação à sala de aula invertida. Por exemplo, uma unidade de aprendizagem, você pode trabalhar lá com, vou dar um exemplo aqui, 5 tópicos. Cada tópico desse vai trabalhar um item da ementa e dos conteúdos de acordo com as competências e as habilidades da certificação. Ok, até aí tudo bem. Mas você vai explicar já no primeiro dia de aula que, por exemplo, o tópico 3 vai ser de uma forma diferenciada, ou seja, os conteúdos estarão lá no ambiente virtual de aprendizagem como um suporte, com os vídeos que você vai gravar, inclusive, e o momento 3, 4, 5 encontros presenciais que vão tratar desse terceiro tópico, desse terceiro item da ementa, você vai fazer atividades muito mais ricas e significativas dentro de sala de aula. Então, é muito importante que
isso fique claro para vocês. E claro, quando você vai pensar em inverter a aula, os vídeos eles precisam ser gravados com antecedência. A exemplo desse que eu estou fazendo para vocês. Então, eu estou gravando com antecedência do início desta oficina. Por quê? Já lá no início, na segunda-feira, esse vídeo vai estar disponibilizado para vocês, para que vocês possam já ir estudando e se preparando para essa nova metodologia. Os autores também dizem que os vídeos eles não podem ultrapassar de 20 minutos. 10, 15, 20 minutos é o máximo, porque são vídeos de conteúdo essencialmente. Pouco se trabalha com exemplos ou links de atividades que ocorreram no presencial, por exemplo. Então, são vídeos de conteúdo. Por isso, a divisão de pequenos vídeos, até porque a gente sabe que os nossos estudantes são estudantes, às vezes, de outras gerações e que não têm muita paciência de ver vídeos muito longos. Então, por isso a ideia de vídeos aí de 10, 15, 20 minutos no máximo. Os autores também dizem, como eu já falei, que não é só através de vídeos, né? Precisa ter outros subsídios, como textos, PowerPoints e outros elementos para auxiliar os estudos dos estudantes em suas casas. Para isso, a atividade em sala de aula ela fica mais ativa, com resolução de cases, com a discussão lá que você fez no fórum de discussão do ambiente virtual, onde você vai trazer para a sala de aula, a visita a alguma empresa para observar e levar para a sala de aula, pensar em um projeto para resolver aquela problemática daquela empresa, ou seja, ao mesmo tempo você está inserindo aí o ensino, a pesquisa e a extensão dentro desta atividade, onde você vai ter mais tempo para trabalhar com os estudantes em sala de aula presencial. Para isso, é muito importante que os alunos, então, estudem em suas casas, com antecedência também. Há um envolvimento muito mais ativo dos estudantes, porque ele vai ter que ler esses conteúdos com antecedência para poder chegar na sala de aula presencial e então estudar e aprender. O aluno pode trabalhar com o material, com os vídeos, por exemplo, no seu ritmo. Se eu disse agora há pouco que quando você está em sala tradicional, presencial, você usa muito, trabalha muito com o conteúdo, alguns não prestam atenção. No vídeo, o que acontece? O estudante pode iniciar e ouvir você todo o tempo. Ou ele pode dar pausa, voltar, ouvir quantas vezes ele quiser, o que não ocorre, né, com a sala de aula presencial, com o momento presencial. Então, isso também se torna muito rico a utilização de vídeos de conteúdo para essa metodologia ativa. O uso de recursos tecnológicos como animações, outros textos, e esses também são elementos muito importantes dessa metodologia da sala de aula invertida. O estudante já vem com conteúdo e chega na sala de aula, então, e já consegue trabalhar e realizar atividades que são propostas com antecedência, para que ele saiba o que vai ser feito nos momentos presenciais, para que também não tenha surpresa. O que é importante também, vocês podem estar se perguntando, né? Mas o que vai fazer com que os meus estudantes estudem com antecedência? Ou façam a visualização dos vídeos com antecedência? O que os autores falam é que pode-se fazer atividades de autoavaliação, como vocês podem usar o ambiente virtual de aprendizagem, ou como podem também trabalhar com o Google Formulários para atividades de autoavaliação. Então, existem aí vários elementos que você pode
perguntar para o estudante para meio que obrigá-lo a se preparar antes para vir para a sala de aula, então com tudo lido, talvez não com tudo entendido, mas com tudo lido e com tudo assistido, digamos assim, se me permitem essa expressão. E o tempo da aula, né? O que acontece com o tempo da aula? Ele vai servir para quê? Né? Para analisar situações, resolver problemas, debater temas, praticar aquilo que foi estudado, realizar pesquisas, projetos de pesquisa, projetos de extensão, coisa que muitas vezes numa aula tradicional não dá tempo porque você trabalha apenas com o conteúdo, não trabalha com a aplicação deste conteúdo. Então, no tempo da aula, você não vai mais transmitir conteúdo, você vai trabalhar com esse conteúdo para a aplicação dele. Então, o tempo da aula, é claro, vai envolver uma aprendizagem muito mais ativa do estudante e colaborativa também, porque você pode fazer diversos tipos de atividades em conjunto. E eu ouso dizer que a sua sala presencial deve ser até modificada no que diz respeito à posição das carteiras. Você pode, inclusive, modificar a posição das carteiras para que os estudantes possam trabalhar em ilhas, ou seja, em grupos, para a resolução de estudos de caso, de situações, problemas. Porque essa questão de cadeiras em ilhas, em enfileiradas, já está aí há século e pressupõe o quê? Que existe pessoas que estão olhando para alguém que está no centro do processo, que é o quê? O professor e o conteúdo. Com a metodologia da sala de aula invertida, o conteúdo passa a ser visto lá dentro da casa do estudante, no tempo do estudante. O momento presencial é o momento de colaboração entre os pares, onde o professor, sim, tem uma posição muito importante, que vai auxiliar os estudantes nessas ilhas dentro da sala de aula. Aí também é importante saber o papel do professor, né? O que fazer enquanto professor para essa metodologia da sala de aula invertida. É importante essa preparação prévia, né? Ou seja, você vai observar o seu plano de ensino e vai perceber em quais dos tópicos da aba Metodologia de Desenvolvimento você consegue trabalhar com esta metodologia da sala de aula invertida. Então, em seguida, você vai preparar, selecionar os materiais, inserir no ambiente virtual ou em qualquer outro repositório que você já utiliza e já tem à sua disposição. Vai inserir lá os textos, os vídeos que você vai fazer com antecedência, na sua casa preferencialmente, com o seu notebook preferencialmente, com o software que você acha mais adequado preferencialmente também. Então, tudo muda, ou a maioria deste planejamento anterior muda com a sala de aula invertida. E o estudante, qual o papel dele? Não é mais aquele papel passivo de pegar o texto no Xerox, dar uma lida rapidamente, isso quando é feito, e vai para a sala de aula e ouve o professor. Não, o estudante agora vai ter que se preparar obrigatoriamente, com antecedência, porque no momento da sala de aula presencial, ele vai fazer atividades e que muitas vezes pode contar como nota para a média final. Durante a aula, como eu já falei, ele vai resolver atividades, situações, problemas, casos que são muito importantes. Como começar a sala de aula invertida, né? Você pode pensar assim, o que os autores dizem, né? E que eu também sugiro a vocês. Comece devagar. Eu sempre brinco que essas mudanças, elas são mudanças também de cultura. Então, é trabalho de formiguinha uma mudança de cultura. Então, como eu expliquei para vocês, se a sua disciplina tem 5 tópicos, você vai trabalhar com um tópico nesse semestre.
No semestre seguinte, nesse mesmo semestre, você vai avaliar e no semestre seguinte você pode fazer 2 tópicos lá na aba Metodologia de Desenvolvimento com essa metodologia ativa. Os autores também dizem para que você escolha um tópico de estudo que você tenha mais familiaridade. Não estou dizendo aqui que vocês não tenham familiaridade com os conteúdos das disciplinas ou unidades de aprendizagem que vocês lecionam. Mas às vezes existem tópicos que você gosta mais, então eles dizem que é nesse tópico que você pode inverter, porque vai ficar muito mais fácil para vocês ligar a câmera e sair falando sobre este conteúdo. Busque a aceitação dos estudantes com esse método. Então, os autores também afirmam que já no primeiro dia de aula, explique essa metodologia, explique o seu plano de ensino e explique em detalhes o que vai acontecer. Né? Não deixe essa dúvida pairar no ar, porque o estudante precisa saber as suas responsabilidades que mudam, pelo menos um pouco, porque no modo tradicional, digamos assim, ele também tem responsabilidades, mas aqui muito mais porque ele precisa vir com o conteúdo já pelo menos lido. Na sala de aula invertida, há o pressuposto de que o conteúdo será coberto pelos alunos em outro local e momento, e a ação da sala vai ser de esclarecimento de dúvidas e tarefas compartilhadas, ou seja, as dúvidas dos estudantes podem sim e devem vir para a sala de aula presencial. Isso também é importante colocar. Aí vamos falar um pouquinho sobre as licenças, né? A licença é importante gravar os vídeos primeiro, né? E organizar no seu computador. Então crie lá no seu próprio computador o nome das disciplinas que você leciona, o semestre, qual é a turma, qual a temática, qual é o vídeo, para que você não se perca aí, talvez no emaranhado de vídeos que você irá gravar ao longo do tempo e da utilização desta metodologia que é a sala de aula invertida. Então, existe aí muitos repositórios que eu posso citar para vocês. E o nosso AVA, o nosso EVA, ele é um exemplo disso, né? De que vocês podem guardar lá os seus vídeos. O YouTube também, o YouTube Educação também, por exemplo, é um repositório onde vocês podem organizar no seu canal os vídeos que você vai gravar para as suas disciplinas, podendo inclusive ser utilizado por outros professores, por outros pares, que o que é muito importante também, né? O que você como docente também pode fazer? Digamos que eu sou professora da disciplina empreendedorismo e eu sei que a disciplina empreendedorismo ela está em N cursos, tanto no presencial quanto no virtual. Por que não entrar em contato com esses professores todos alocados para que um grave o vídeo de um tópico, outro de outro tópico, outro de outro conteúdo? Aí você pode utilizar esses vídeos desses outros professores que foi combinado com antecedência por vocês para utilização em sua disciplina, seja no YouTube, seja no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Um outro detalhe também é a utilização dos REAs, né, dos recursos educacionais abertos. Também já acostume-se a utilizar as licenças do Creative Commons, que nós vamos ver no tópico 2 dessa oficina, colocando lá na própria tela do vídeo ou nas explicações do vídeo que licença que é que você permite que seja reutilizado, que seja remixado ou que apenas possa se utilizar para outros fins educacionais, por exemplo. Então, isso é bem importante também para que na própria Unisul a gente já crie essa cultura dos recursos educacionais abertos. Então, esse era o recado que eu gostaria de dar para vocês,
Mais à frente eu vou gravar outros vídeos, aí sim, não desse ambiente aqui preparado para isso, mas lá da minha casa, vou postar no YouTube e vocês já devem ter percebido que essa oficina ela tem parte presencial e parte à distância, muito mais com a parte à distância do que o presencial. Nós teremos um encontro presencial no final deste mês. Já estou usando a metodologia da sala de aula invertida nessa própria oficina. Então, fique bem à vontade, façam perguntas, participem das atividades lá no ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau!